Ei, você aí, eu quero falar com você. Eu quero falar o que está por detrás dos seus gritos, de seus escândalos. Muitas vezes o que está escondido, está reprimido, é um tipo de medo, um medo que sussurra. Ele não consegue se manifestar. Ele te empurra para trás em vez de ele te empurrar para frente. Ele vai te fazendo recuar aos poucos, até que um dia você percebe que deixou de ser quem Deus te chamou para ser. Esse medo não aparece como pânico, mas como cautela excessiva, silêncios prolongados, aceitação do mínimo, conformismo com as migalhas emocionais, espirituais e até migalhas financeiras. É o medo de desagradar os outros, de perder as pessoas, de ser rejeitado, de rejeitada, de ser julgado, julgada e até abandonado. E sem perceber, esse medo começa a roubar algo precioso em você, a sua honra. A Bíblia diz em Provérbios 29 e 25: o temor do homem armará laços, mas os que confiam no Senhor será posto em alto retiro. Observe bem, o temor do homem arma laços. Laço é algo invisível, mas que te prende. Você anda, respira, vive, mas está preso. Presa ao medo de falar, ao medo de dizer não, ao medo de se posicionar, ao medo de sair do lugar onde Deus já não está mais com você. E enquanto você está ali preso, a honra fica distante de você, porque a honra exige posicionamento, honra exige identidade, honra exige verdade, a honra exige conhecimento da palavra e da verdade. E você precisa se posicionar em Deus. Muitas mulheres e homens não são desonrados pelos outros primeiros, mas por elas mesmas, por eles mesmos, por aceitarem, por se desonrarem internamente quando começaram a negociar seus limites, para não perder o afeto, quando aceitaram menos a respeito para não ficarem sozinhos, sozinhas, quando calaram as verdades para manter os relacionamentos, quando suportaram humilhações em nome de uma falsa paz. Mas a palavra de Deus é clara com você hoje. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. E sempre que você escolhe agradar os homens em detrimento de obedecer a Deus, algo dentro de você é fragmentado. E a paz se vai, a intimidade se enfraquece, a honra começa a ser substituída pela sobrevivência emocional. O medo que te impede de ser honrada geralmente nasceu de uma ferida, talvez de uma rejeição, de um abandono, de uma traição, de críticas constantes, de comparações, de rejeições familiares e espirituais. E quando a ferida não foi curada, ela passa a governar as suas decisões. E a pessoa não vive mais por convicções, ela vive apenas por reações. Reage ao medo, reage ao trauma, reage ao passado. Mas Deus não te chamou para viver reagindo. Ele te chamou para governar com Ele. Em 2 Timóteo 1,7 diz, está escrito assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio nele. Se o medo governa a sua vida, ele não vem de Deus. Pode parecer prudência, mas quando esse medo te paralisa, te cala, te diminui, ele é uma prisão espiritual. Deus te deu poder, e poder não combina com medo. Deus te deu amor, e amor lança fora todo o medo. Deus te deu equilíbrio,
e equilíbrio não se submete a chantagens emocionais. O medo te faz esconder, a honra te chama para se levantar. Veja Esther, ela tinha todos os motivos para ter medo. Mulher, órfã, estrangeira, vivendo em um palácio onde a palavra errada poderia lhe custar a vida. Mas houve um momento em que o medo precisou ser confrontado, porque a honra estava em jogo, e ela disse: se perecer, pereci. Esther 4,16. Esse não foi um discurso de desespero, foi um posicionamento de honra. Esther entendeu que viver escondida não preservaria sua vida de verdade. E quando ela se posicionou, Deus mudou os decretos, quebrou as sentenças e exaltou quem estava ameaçado de destruição. Honra sempre vem depois de posicionamento. Outro exemplo bíblico é o de Ana. Ana foi humilhada, era estéril, era desprezada. Ela poderia ter aceitado aquela condição como identidade. Poderia ter se calado para não provocar mais conflitos, mas ela derramou a alma diante de Deus. Ela não negociou a sua dor. Ela levou a sua verdade ao altar e Deus transformou a sua vergonha em honra. O Senhor levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes. 1 Samuel 2, versículo 8. O medo tenta te manter no pó. Deus quer te assentar entre os que governam com Ele. O problema é que muitas pessoas confundem humildade com medo. Humildade é saber quem você é diante de Deus. Medo é esquecer disso. Jesus foi o homem mais humilde que existiu e também o mais posicionado. Ele nunca se calou diante das hipócritas. Nunca negociou a verdade para ser aceito. Nunca se diminuiu para preservar alguns relacionamentos. E por isso a Bíblia diz: por isso Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2,9. A exaltação sempre vem depois da obediência e nunca depois do medo. Não se esqueça. Se você sente que tem sido desonrada, volte à sua raiz. Onde você se calou quando deveria ter falado? Onde você aceitou menos do que Deus estabeleceu para você? Onde você trocou a verdade por permanência? Onde permaneceu por medo, não por direção. Deus não restaura honra onde ainda existe pacto com o seu medo. Salmos 34:4 declara: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Não é você quem vence o medo sozinho, sozinha. É Deus quem te livra dele quando você decide confiar em Deus. E confiar dói. Confiar exige soltar os controles. Confiar exige romper com a necessidade da aprovação humana. Mas é nesse lugar onde a honra começa a florescer. Quando você se posiciona, algumas pessoas se afastam. Mas quando você se posiciona, Deus se aproxima de você. E é justamente a presença de Deus que vale muito mais do que qualquer validação humana. Os que me honram, honram ao Senhor e serão honrados pelo Senhor. Os que honram ao Senhor serão honrados. 1 Samuel 2,30. Honrar não vem de pessoas, honrar vem de Deus. E quando Deus honra alguém, nenhuma boca consegue desonrar de verdade. Talvez hoje Deus esteja te chamando para um rompimento interno. Não com as pessoas primeiro, mas com o medo que te governa. Porque enquanto o medo manda, você obedece.
E Deus não divide o governo com o medo. Levantar-se em honra não é arrogância, é alinhamento com Deus. E você hoje foi chamada para esse alinhamento com Ele. Você não foi criada para viver pedindo permissão para existir. Você foi criada para refletir a glória de Deus. E quando o seu medo cair, a honra vai se manifestar no seu olhar, na sua postura, nas suas escolhas, nos limites e na paz que ninguém consegue te roubar. Então fique com essa palavra, com essa mensagem, tá? Tenha fé e não medo. Tenha confiança em Deus e não queira agradar homens, mulheres, não queira agradar pessoas. O desafio da vida é viver alinhado com Deus e não com os caminhos do mundo, que são tortos e sempre terminam em desonra. Honre a Deus e você será honrado. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.